Emprestei o meu veículo em 2020 e agora estou recebendo multas. Será que eu ainda posso fazer a identificação de condutor? Quanto tempo leva para o recurso ser julgado depois de apresentado ao órgão de trânsito? A suspensão pode ser cancelada pelas mudanças promovidas pela nova lei de trânsito? Bem, essas foram algumas das perguntas que eu recebi na última live que a gente produziu sobre as alterações dos prazos promovida pelo CONTRAN agora no ano de 2021. E bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e eu estou aqui porque eu não acho certo que eu deixe esse conteúdo ou todas essas dúvidas em aberto se a gente está aqui para ajudar os motoristas e tirar todas as dúvidas e levar o máximo de conhecimento para que todos saibam os seus direitos e os seus deveres enquanto motoristas e possam assim ter uma vida mais tranquila no trânsito. Bem, aqui no nosso canal a gente produz muito conteúdo para manter a todos informados e hoje nós vamos tirar as dúvidas que ficaram nos comentários da última live. Ao longo da live, a gente se esforçou para responder o máximo dos comentários e tirar a dúvida de todos que estavam lá conosco. Mas muitas dúvidas surgiram e aqui eu quero vencer algumas outras que a gente não conseguiu tirar lá naquele conteúdo. Mas é importante que se você quiser se manter sempre informado e atualizado sobre todas as novidades do direito de trânsito e também sobre todo o conteúdo que a gente gera aqui, sobre como se portar muito bem como um motorista, mas também sabendo dos seus direitos e deveres e como recorrer de multas de trânsito e de processos de suspensão e cassação da CNH, não deixe de se inscrever no nosso canal para se manter sempre atualizado de todas essas informações. Muito bem, mas vamos lá responder as dúvidas que ficaram nos comentários da última live. E claro, se você tiver mais alguma dúvida ou tiver alguma questão que acha importante da gente explicar aqui para todos os nossos inscritos no canal, você pode colocar aqui nos comentários que eu e a minha equipe vamos ficar muito felizes em ajudar você. Muito bem, vamos à primeira pergunta do vídeo. Consigo o benefício da nova lei para ser anulada essa portaria? Muito bem, aqui fala sobre as mudanças da nova lei de trânsito que trouxe para os casos de suspensão da carteira de motorista. Lá no vídeo eu expliquei que a pontuação para a suspensão da CNH mudou. Se você quiser informação sobre isso, você pode consultar lá aquele vídeo, mas aqui falando de uma forma bem rápida, principalmente nos pontos que o motorista pode acumular, o limite que antes era de 20 pontos passou para 40 pontos. Existem alguns casos em que essa pontuação regride, mas aqui a gente não vai falar sobre isso, vamos falar só sobre a mudança da lei e os casos em que isso pode beneficiar. Aqui também tem os casos da portaria do CONTRAN, que suspendeu os prazos. E bem, é importante que o motorista entenda que só os processos que ainda estiverem abertos, os processos que ainda têm prazo para serem recorridos, podem ser beneficiados pela mudança da lei de trânsito. Em alguns estados, os prazos ainda estão suspensos e nesses estados o motorista, se tiver com o prazo aberto, pode sim solicitar o aproveitamento da nova lei de trânsito para o cancelamento da suspensão da sua carteira. Para fazer essa análise, você pode nos mandar sua notificação ou nos informar sobre o seu processo que a gente pode ajudar você dando uma orientação 100% gratuita sobre como resolver o seu caso. E aí, caso seja necessário um recurso administrativo ou alguma solução mais complexa, você pode contar com a nossa assessoria ou então fazer por conta própria, que é um direito de todos os condutores. Muito bem, vamos para a próxima dúvida. Em São Paulo, os prazos ainda não voltaram, correto? Sim, o Detran de São Paulo, até a presente data em que esse vídeo está sendo publicado, não retomou os prazos desde que houve a última interrupção em maio de 2021. Muito bem, aqui trazendo uma cronologia bastante rápida, no início de 2020, quando a pandemia teve o seu início, para promover maior segurança e atendendo aos critérios sanitários que o momento exigia, os órgãos de trânsito tiveram as suas atividades suspensas e também suspenderam os prazos dos processos administrativos. Essa suspensão valeu durante quase todo o ano de 2020, até o mês de novembro. Então, isso foi muito importante porque permitiu aos condutores que tivessem os seus direitos garantidos dentro dos processos administrativos. Em novembro de 2020 foram retomados os prazos, mas lá em março de 2021, por conta do avanço da pandemia, os prazos foram novamente suspensos. Aqui existe uma diferença importante.
Em março de 2021, os prazos foram suspensos, mas as atividades dos órgãos de trânsito não pararam. No Detran de São Paulo, especialmente, os prazos foram mantidos. As atividades foram mantidas e o órgão de trânsito seguiu emitindo as notificações, inclusive as notificações que estavam pendentes do ano de 2020. Então é possível que muitos motoristas estejam recebendo algumas notificações dos anos anteriores e também motoristas estejam recebendo essas notificações por via digital, sempre que fizerem a consulta à CNH Digital, ao aplicativo da CNH Digital. E esse é um conselho que a gente traz aqui para que você tenha ciência das multas que possam ter sido lançadas contra a sua CNH e contra o seu veículo e você não perca o prazo de recorrer dessas multas quando os prazos forem retomados. Muito bem, a próxima dúvida. Fiz a defesa prévia, pedi a cópia do processo, consultei no site e no app do Detran, mas não consigo acessar. Inclusive, baixei e diz que nada consta. Posso ficar tranquilo? Aqui, é importante você entender se esse processo já foi julgado ou não. O que acontece em alguns casos? Na fase de defesa prévia, essa multa ela ainda pode não ter sido registrada contra o seu veículo, porque a defesa prévia é um juízo preliminar se aquela multa poderá ou não ser aplicada contra aquele motorista. É importante que você tenha essas informações para que você saiba exatamente até quando é o seu prazo de recorrer e que você não perca essa oportunidade de, assim, ter o seu direito garantido de contrapor essa multa que você acha injusta. É importante que você mantenha essa consulta para que acompanhe se haverá aí a manifestação do órgão de trânsito e a atualização desse sistema, porque provavelmente deve aparecer ali pelo menos o resultado do julgamento, dando o deferimento ou o indeferimento. E caso seja indeferido, abrindo o prazo para que você apresente recurso à JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Bem, a próxima pergunta aqui. Doutor, quando entro com o recurso, a pontuação conta para o período de 12 meses da data do evento ou a data de resolver o recurso? Bem, essa é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que a gente consegue a solução dela pela letra da lei. A lei aqui ela é bastante clara no seguinte ponto. O prazo de 12 meses ele deve contar da data do cometimento da infração. Isso aqui fica muito claro porque a lei traz de forma objetiva isso. A gente aqui tem algumas situações importantes de serem listadas e que inclusive aproveitam para responder à pergunta anterior. A gente sabe que todos esses reflexos da pandemia geraram um atraso nas atividades dos órgãos de trânsito. E esse atraso ele pode refletir na demora para lançar as informações nos aplicativos e no site para que os motoristas consigam acessar os seus processos e as suas multas, e também ele acaba trazendo uma demora no julgamento e no andamento dos processos, fazendo com que os pontos de multas possam prescrever de uma forma mais fácil para os motoristas, desde que isso esteja lá sendo defendido dentro dos processos administrativos. Aqui é um momento difícil para os órgãos que precisam se atualizar a todas essas mudanças que vêm acontecendo e a todo o esforço de digitalização que os órgãos de trânsito vêm se empenhando. Então, para os motoristas é sempre importante ficar atento a esses movimentos e a essas questões pontuais que estão acontecendo junto aos órgãos. Bem, vamos à próxima dúvida. Um amigo tomou uma multa gravíssima por dirigir ameaçando pedestres. Ainda está na carteira digital. O prazo para passar a multa era até dia 30/6, mas foi prorrogado até dia 31/7. Muito bem, nesse caso aqui, a primeira questão é entender se o prazo ele é para indicação de condutor ou se esse prazo já é para recorrer da multa na esfera da JARI ou na notificação de penalidade. Caso o prazo fosse para indicar o condutor, o motorista teria até o dia efetivamente previsto na notificação para realizar esse processo de identificação de condutor. Aqui sempre é bom lembrar que ele deve indicar o real condutor, que não se deve fazer indicações falsas de condutores, porque isso daí pode trazer um problema ainda maior para o motorista ou para o proprietário do veículo. E bem, caso o prazo fosse para recorrer da penalidade, aí não se poderia mais fazer a identificação de condutor.
Mas caso você precise de ajuda com algum desses procedimentos, não deixe de nos enviar sua notificação aqui, que a gente vai ter muito prazer em ajudar você e passar uma orientação totalmente gratuita de como você pode agir nesse seu caso. E se você precisar de ajuda para recorrer, também poderá contar conosco. Bem, a próxima dúvida. Meu irmão levou uma multa em local inexistente. Fez a defesa prévia, mas não foi aceita pelo órgão que enviou a cobrança. Como devo proceder? Bem, isso acaba sendo bastante normal de haver um indeferimento em fase de defesa prévia. A defesa prévia é talvez o momento mais difícil em que o motorista tenha o seu direito garantido pela força de um recurso administrativo. Isso acontece porque a defesa prévia é um momento em que se restringe a avaliar critérios formais da notificação, ou seja, identificar se aquela notificação está correta e de que aquele fato realmente pode ser processado contra aquele motorista. Então, esse é o momento em que as chances de sucesso são mais restritas. Existem boas chances, mas elas são as mais restritas dentro do processo administrativo. E aqui, para responder a sua dúvida, é importante que você entenda que existem agora duas outras oportunidades em que você poderá recorrer ainda administrativamente. A primeira delas para a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, e a segunda delas para o CETRAN, que é o Conselho de Recursos de Trânsito, que vai avaliar aí essa defesa que você irá apresentar caso você tenha interesse em contrapor a penalidade e a multa de trânsito que a gente está debatendo aqui. Se você precisar de ajuda para isso, nos mande a notificação que a gente faz uma orientação e constrói esse recurso junto com você para que você tenha as maiores chances de sucesso e possa, assim, cancelar essa multa e essa penalidade de trânsito. Muito bem, mais uma dúvida aqui. E agora a última dúvida, que é a seguinte. Multa de trânsito caduca? Deveria ser um absurdo não caducar? Essa é uma boa pergunta. Embora o Código de Trânsito não traga uma previsão expressa de quando as multas caducam, existe a aplicação de uma regra por analogia, se apropriando de outros conceitos do direito administrativo, onde as penalidades devem caducar dentro de um prazo de no máximo 5 anos. Esse é um preceito muito importante que o direito de trânsito se apropria das outras questões do direito administrativo, porque assim existe a previsão de um prazo máximo para que o motorista possa ter a solução do seu problema ou da sua restrição administrativa, seja ela uma penalidade de multa ou uma penalidade referente a alguma pendência do seu automóvel. Bem, aqui é um ponto muito importante que você, motorista, tem que ficar atento. E para que você consiga estar sempre a par de todas essas informações, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para ficar sempre atualizado e com todo o conteúdo que você precisa para dirigir tranquilamente. Além desse conteúdo que a gente gerou aqui e que responde às dúvidas da live sobre a mudança dos prazos das deliberações do CONTRAN, nós também produzimos um conteúdo muito rico sobre o exame toxicológico frente à mudança da nova lei de trânsito. Isso vai estar disponível, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo informações para você ter acesso a esse conteúdo, e se você tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda com o recurso de multa de trânsito, não deixe de contar com a gente, que estamos aqui para ajudar os motoristas. Um abraço e até o próximo vídeo.